E aí, pessoal, beleza? Tudo certinho? Vamos aí para mais uma live aqui do Instituto Dom Literário. Live extremamente especial hoje com o Renato Moraes. Vamos lá. Renato, tudo bom, Bianca? O pessoal tá entrando aí. Beleza? Bom, Opa, Matheus, como vai? tudo certinho? Tudo bom, graças a Deus. Tudo bem? Tudo certo. Maravilha, muito bom ter você por aqui. Prazer é meu, é uma alegria, viu? Eu agradeço muito a oportunidade, né? A gentileza sua, né? Muito obrigado mesmo pela chance, tá? E parabéns Estamos pelo juntos. trabalho que vocês fazem, né? As dicas que vocês dão, tudo mais, fazem um bem enorme, viu? Parabéns mesmo, tá? Obrigado, obrigado, obrigado. Para quem está vindo pelo Instagram do Renato e não me conhece, eu sou Matheus Araújo, sou o coordenador, né, aqui do Instituto Dom Literário. A gente fala sobre técnicas de leitura, de literatura, a gente fala muito sobre educação do imaginário e leitura dos clássicos em geral. E para quem está vindo pelo meu Instagram e não conhece o Renato, ele é autor deste belíssimo livro aqui chamado Claridade. Este livro aqui, que recomendo a todos a leitura, mas antes da leitura, recomendo assistir essa live aqui, que a gente vai discutir alguns pontos sobre o livro, vai falar um pouquinho sobre ele, né? E o interessante sobre o livro em geral é como eu fiquei sabendo sobre a existência dele. Sim, Eu já, assim, convivo um pouco no meio literário brasileiro, alguns escritores, já convivi e tal, mas o engraçado é que pouca gente falava. Desde o lançamento do livro aqui, pouca gente falava. E eu vim saber do livro pela internet, por interessante. indicação, por indicação do professor Olavo e por indicação do Ítalo, do doutor Ítalo. Os dois Perfeito. falaram sobre o livro. E quando os dois falaram sobre o livro, eu falei, opa, tem uma coisa muito importante aqui que eu preciso ler. Porque são duas pessoas que entendem muito do assunto, né? E realmente é um livro muito diferente, mas eu acho que isso a gente vai discutir um pouco mais na frente da live. Primeiro, Renato, eu queria te perguntar o seguinte: de Sim. onde é que veio a sua vontade, a sua necessidade, ou a sua vocação, talvez, de escrever, e não só de escrever, também de publicar, porque tem muita gente que escreve e não expõe, mas você Sim. escreveu, publicou e está dando muito resultado. Sim, sim. Bom, Matheus, é interessante, você comentou como você conheceu o livro. Eu acho que muita gente foi essa trajetória mesmo, né? Um pouco o Olavo e o Ítalo foram duas pessoas que comentaram no livro e de fato, né, espalharam bastante, né? E também foi um livro que foi um pouco no boca a boca mesmo, né? Eu não sou no primeiro livro, né, de um autor, não tinha uma base, então é sempre um começo mesmo, né? E quem me deu vontade de escrever? Primeiro, eu sempre gostei muito de literatura, né, Matheus? Desde criança eu lia muito, né? Quer dizer, sempre tive gosto mesmo, né? Aprendi muito com a literatura, né? Então, de um lado era um tipo, vamos dizer assim, de atividade que me agradava. Do outro, eu acho que um aspecto importante foi a amizade que eu tive com o Bruno Tolentino, né? Um poeta brasileiro, né, que eu tive durante vários anos bem próximo dele. Então, tá com um artista como o Bruno, de certo modo, acho que eu estava pensando, se eu não tivesse o contato que eu tive com ele, eu acho que eu não teria escrito realmente o livro. E pôr a obra no papel mesmo, o interesse veio, acho que a ideia de contar uma história. De um lado, eu pensei assim, se você vai indicar hoje um livro para alguém, o que você indica? Não tem tanta coisa assim, né? Não tem tanto livro bom para você indicar novos, né? Coisa clássica, há inúmeros, né? Mas coisas sendo produzidas no Brasil, eu falei, eu gostaria de tentar escrever um livro que ajudasse, que fosse interessante, que tratasse de um tema que fosse real. E também havia o meu desejo de transmitir ideias, né? Quer dizer, coisas, o modo como eu vejo a vida, como eu vejo pessoas, personagens. E diria para você, à medida que eu ia escrevendo, né, a gente vai
se apaixonando mesmo com a leitura, com a escrita. Você começa a criar um mundo que, de certo modo, passa a ser independente de você. Depois eu até quero comentar um pouco disso. O autor não é o dono total da obra a partir de certo momento. Quer dizer, ele de algum modo você é levado. Isso eu senti. Então é muito gostoso você ir produzindo e vendo a coisa acontecer realmente, o processo da criação. Então, eu acho que assim, o que me motivou foi isso, contar uma história para divertir as pessoas e também transmitir alguma mensagem que fosse interessante, algo que, vamos dizer, que enriquecesse, que animasse, que trouxesse um conhecimento, compartilhar um conhecimento que eu tinha sobre a vida, sobre o ser humano. Foi esse, acho que, o que me motivou. E a literatura é muito importante para a sociedade. Se fala pouco disso, não é uma diversão. A literatura é uma forma de você cristalizar a cultura mesmo, de você transmitir coisas e aprofundar mesmo na realidade, no mundo. Bom, o seu trabalho todo acaba sendo isso, você vai ajudando as pessoas a fazerem isso. Então, me deu vontade de participar, e eu acabei gostando muito, de fato, de trabalhar com isso. Sim, sim, com certeza. Porque eu não sabia dessa informação, que você foi amigo do Bruno, né? Sim, sim. Li muita coisa já do Bruno. Matheus, que legal. Quando estou... na verdade, assim, eu estou meio eremita nessa questão de universidade. Eu nunca me formo em nada, não, assim, por vontade mesmo, não dá vontade, sabe? Estou indo para a terceira agora, letras, mas assim que terminar, pretendo fazer meu trabalho de conclusão de curso na obra do Bruno, sobre a obra do Bruno. Ótimo. Que ótimo. Puxa, depois se você quiser conversar, conheço bastante gente que estuda o Bruno, que conhece bem também, e eu posso passar coisas. Realmente era um homem genial. E o que eu acho assim, o Bruno era bacana porque a literatura, às vezes a gente tem medo, a gente acha, eu não estou entendendo se esse livro, será que é bom? Eu não estou entendendo. Ele jogava muito, ele falou, não, isso aqui não é bom mesmo, isso é fraco mesmo, isso daqui é ruim. E outras coisas que às vezes as pessoas desprezam, ele falava, não, isso daqui tem valor, isso daqui é um bom livro. Então, ele foi me formando, eu diria para você, sabe, Matheus? Não só ele, porque eu já li antes de conhecê-lo, mas ele de fato deu para mim uma base muito melhor do que a que eu tinha. Foi com o Bruno. Então, o meu livro, de certo modo, é uma homenagem a ele também. Eu tenho uns trechos do livro que eu comento sobre um poeta que eu conheci, é ele. Algumas coisas que ele falava, algumas visões de literatura são do Bruno que eu peguei. Essa informação eu não sabia, tá vendo? Conhecendo o livro na sua intimidade. Agora, como você falou, eu vou te dizer uma coisa. Tem alguns aspectos da linguagem que você utiliza no livro que realmente tem uma similaridade com a linguagem do Bruno. Exatamente. Tem uma similaridade. É o segundo tópico que eu anotei aqui no pequeno roteiro aqui que eu fiz, que a primeira coisa que mais me chamou a atenção quando eu comecei a ler seu livro foi o seguinte. Bom, ele é um autor recente, está publicando agora, e eu não li nenhum palavrão. É verdade. Eu não li nenhum palavrão, não li nada agressivo. Está tudo correto gramaticalmente. Ao mesmo tempo que possui uma sonoridade do cotidiano, ao mesmo tempo que você utiliza muitas expressões do cotidiano, às vezes até podemos dizer gírias, e que não fica nem algo tão artificial quanto as gírias, nem quanto a formalidade da gramática, nem algo completamente mundano, como pessoas que só usam gírias, só usam palavrões. Eu acho que é uma linguagem muito equilibrada e até mesmo diferente, porque a tendência da literatura contemporânea brasileira, se você for observar, há muitos autores, até aquele Giovanni Martins, todo mundo falando desse cara agora, que o cara só gírias, só palavrão, e você não, você meio que foi na contramão. Isso é interessante, isso que está falando. Então, não é que depois eu fui percebendo esse aspecto a partir do momento que as pessoas iam lendo o livro e me comentando isso. Mas, de fato, isso é uma herança do Bruno. Sabe por quê, Matheus? A ideia que está por trás é a seguinte: a língua, ela não é minha. A língua é algo que nós compartilhamos, todo mundo, todo brasileiro, todo mundo que fala português, nós compartilhamos uma língua. Então, eu vou transmitir as minhas ideias nessa língua que não é só minha. Lógico que, como autor, eu vou ter o meu toque pessoal, eu vou ter modos de me expressar que me são próprios, isso sem dúvida. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que a língua não é algo que você inventa
do nada, ou que você tem assim, você pode moldá-la ao seu bem-querer. Não, senão ela passa a ser algo hermético, que ninguém entende. A impressão que eu tenho é que muitos autores que escrevem em gíria é como se você fosse fazer uma escultura numa pedra de gelo, né? Quer dizer, passa aquele momento que as pessoas entendem e você já não tem como transmitir mais essa ideia. Fica algo que se perde. Algo não, às vezes a obra inteira se perde. Então, realmente eu tenho esse desejo de escrever num português que seja um português da nossa época, mas que seja um português que possa perdurar. Então, eu não percebi isso no primeiro momento, mas depois foi realmente, acabou sendo uma opção. Num segundo tomada de consciência, vamos dizer, uma opção mesmo que eu fiz. Até, eu acho que é interessante falar, eu vi que o Pedro Sete entrou aí, né, que é um grande amigo, mas no livro, o Matheus, primeiro, o nome Claridade, o título inicial do livro era Traz Amanhã Serena Claridade, que é um verso dos Lusíadas. E eu queria usar um verso dos Lusíadas como uma homenagem ao Camões. Mas daí a editora, num primeiro momento, quando a gente assinou o contrato de edição, falou, não, põe só Serena Claridade. Falei, tudo bem. Né? E depois, num outro momento, falou, não, só Claridade. Que eu acho que fica um nome mais forte, assim, uma palavra só, do jeito como ficou. Mas, além disso, os próprios títulos dos capítulos e das partes eram versos do Lusíadas. Por que eu quis fazer isso? Para dar a ideia de que eu estou escrevendo numa tradição. Quer dizer, eu estou na linguagem que era do Camões. No livro também tem toda uma discussão sobre o Machado de Assis. Também não é à toa. O Machado, eu estou fazendo uma homenagem ao Machado também. Né? É um pouco, vamos dizer assim, a literatura brasileira é uma literatura que deve se alimentar nos clássicos, que Machado é o maior provavelmente de todos os nossos clássicos, se alimentar nele. Não que a gente vai copiá-lo, não que a gente vai simplesmente repeti-lo, mas nós temos já um padrão, um nível que eu me alimento e a partir dele eu construo. Então, a linguagem também está nesse sentido. Eu estou falando numa linguagem que é a linguagem atual, mas também é uma linguagem que nos foi dada. E eu simplesmente avanço com ela. Né? E então, isso é muito diferente. Isso é muito bom porque, se você for parar para observar, eu fiz uma live recentemente com o Danilo, que é um amigo meu, que tem uma página aqui que se chama Desconstruindo a História. Ele falou de imaginário brasileiro e de literatura. E se você for parar para observar, a literatura brasileira, a partir do modernismo, ela não dá para perceber tanto a tradição sendo perpetuada. Exatamente. E hoje, eu acho que ainda mais a tradição ela é ignorada, a tradição ela é quebrada. Né? Você falou, a gente deve se alimentar do Machado e não copiá-lo. Tem gente hoje que está escrevendo que nem se alimenta do Machado e quer destruí-lo. É como se ele não importasse. Exatamente. Então, é muito bom ver, assim, sinceramente, como leitor e como escritor que também sou, apesar de ainda não ter me revelado como tal, ainda não ter publicado nada mesmo. Sim, mas ótimo. É muito bom ver alguém que está preocupado com isso escrevendo. É realmente muito bom, muito gratificante. Não, mas isso, a nossa literatura, ela tem uma história que eu diria para você, né, Matheus? É uma história gloriosa, né? Quer dizer, temos grandes autores. Né? Machado de Assis é uma pessoa que conhecia muito bem, Machado de Assis conhecia muito bem Camões. Manuel Bandeira, que é um autor moderno, ele tinha um domínio perfeito das formas clássicas. Ele conhecia muito bem o Machado, ele conhecia muito bem o Camões também, mas de saber de cor muitas coisas. Então, Drummond escreve o poema dele, que é um dos principais, num esquema parecido com a Terça Rima do Dante. Então, Drummond conhecia muito bem, né, a Máquina do Mundo, né? Um poema fantástico. Então, eles conheciam muito bem a literatura anterior. Então, eu acho que quando a gente escreve, a gente traz isso. É uma ideia também de um autor que eu gosto muito, de um crítico literário inglês, poeta, também um enorme poeta, que é o T.S. Eliot. Né, o Eliot que escreveu A Terra Desolada. Ele tem um ensaio que ele fala isso, né? Tradição e a individualidade do autor. Ele trata desse tema. Então, você cria a partir da tradição. Você pode ser revolucionário, ele era um poeta revolucionário, mas conhecia profundamente a tradição. Então, eu acho que isso é importante na literatura. A gente está num diálogo com quem veio antes e preparando quem vem depois. Né? E o meu livro é uma tentativa disso, né? do jeito que eu tentei fazer, ao menos. Não, mas é muito bom ver isso, que essa questão de se inserir na tradição, eu vejo ela como, eu vejo essa atitude como ambiciosa e humilde ao mesmo tempo, porque reconhece os grandes e também tenta ao menos dialogar com eles, porque sabe que
sem dialogar com os grandes não se vai a muito lugar, né? Exatamente. Difícil sair, se perpetuar, é muito difícil escrever uma obra que importe realmente para a literatura. Exatamente, eu concordo plenamente. Bom, exatamente. Quando eu li, eu fui nisso. Fico contente de você ter visto isso. Fico muito contente, viu, Matheus? Ótimo. É muito satisfatório mesmo. Eu anotei outras coisinhas aqui. Sim. Por exemplo, eu acho até que... Eu não lembro. Acho que você compartilhou hoje. Quem foi que falou do seu livro hoje? Você compartilhou? O Vitor Salles Pinheiro. O Vitor Salles Pinheiro, um professor de Belém, né? Um excelente professor. Ele é um excelente professor. O dialético, exatamente. Ele falou do seu livro hoje, um ponto também que eu achei muito interessante, que é o seguinte, analisando, de novo, a história da literatura recente brasileira, é quase inexistente a figura do herói. É quase inexistente a figura do herói. De novo, como se os escritores brasileiros estivessem negando a tradição. Como se a tradição não existisse, como se a tradição não importasse. Porque a figura do herói é o arquétipo mais presente na história da literatura inteira, né? É verdade. E como foi que eu entendi o seu personagem? Como se ele fosse um herói, mas eu realmente achei ele um herói tipicamente brasileiro. Por quê? O que é que o herói faz? O herói resolve um problema, um grande problemão, né? O herói é o cara que ele diz assim, bom, vou me sacrificar para resolver o problema dos outros. Isso, Aquiles e o personagem dos Lusíadas, os personagens, né? O Dante também pode ser, de certa forma, uma espécie de herói. Claro, claro. Mas o seu personagem, ele me pareceu um herói brasileiro, por quê? Porque parece que os problemas brasileiros, os maiores problemas brasileiros são os pequenos. São as pequenas coisas. É o que atormenta o brasileiro. E ele vai resolvendo esse tipo de coisa. Eu, no primeiro momento, eu estranhei. Eu fiz, por que ele está focando tanto nessa coisa tão pequena? Eu confesso que eu fiquei assim, focando tanto nisso aqui tão pequeno. Aí passou um capítulo, passou dois, eu fiz, não. Então eu acho que esse daqui é o problema central. É essa pequenez que às vezes parece insolúvel e o herói vai lá e tenta resolver esse problema. Foi a sua intenção? É exatamente isso? Foi. Lógico, né? A ideia, uma coisa que hoje em dia é difícil achar, né? Está na esteira do que você está falando, né, Matheus? As pessoas não acreditam mais que os outros podem ser bons. Eu acho que tem um pouco esse problema. Isso não é verdade. Isso simplesmente não é verdade. Quer dizer, eu estou com quase 50 anos, conheci bastante gente. Olha, a maioria das pessoas são boas. E eu conheci os personagens do meu livro estão baseados em pessoas reais, vários deles. Não é uma pessoa concreta, mas quer dizer, tem pessoas que são daquele jeito que eu estou colocando. Não é uma invenção, não estou tirando gratuitamente. Claro, todo mundo tem seus defeitos, tem suas limitações, tem as reações equivocadas. Isso é algo normal. Isso acontece mesmo. Agora, ao mesmo tempo, as pessoas em geral são boas, me parece. Só que hoje, na literatura, isso não se mostra. Eu acho que é terrível, mas é uma separação entre a realidade e a literatura. Quer dizer, como se você tivesse que escrever um livro, você tem que pegar o que é mais sórdido, sempre distorcer as intenções da pessoa, sempre colocar algo que não é nobre, né? Quando na verdade não é assim, né? A vida não é assim. Então eu quis pôr uma pessoa que é boa no cotidiano. O que você falou das coisas pequenas é verdade, acaba sendo, né? Uma pessoa que é boa, ela vai mostrando isso no dia a dia. Ela não é que de repente você vai e faz um ato-herói que resolve tudo. É pouco a pouco que você se mostra. O personagem é assim, os vários personagens são assim, eles estão acertando e errando no dia a dia, né? Mas alguns, numa hora que é necessária uma decisão mais dura, né? Uma decisão mais radical, a pessoa está preparada para fazer, ainda que isso custe, né? E às vezes ela não sabe qual vai ser o resultado daquilo que ela vai fazer. Isso também é a vida. A gente faz o que é certo, não sabe se vai ter um efeito que vai ser benéfico para nós num sentido puramente mundano, de vantagem. Não, pode ser que em uma série de âmbitos da nossa vida aquilo seja prejudicial. Mas olha, é isso aí, né? A gente tem que encarar. Então, muita gente comenta isso. Inclusive, algumas das críticas que eu recebi foram essas. Né? Certos diálogos do livro, certas qualidades dos personagens que não seriam real. Eu diria para vocês, aí eu tiro do Dostoiévski. Na Dostoiévski criticava o livro dele falando que não eram reais. Ele falava, não, meus livros são reais sim.
O que eu coloco neles é a vida, é o que eu leio no jornal, é o que eu vejo. De certo modo, eu tentei fazer isso. Quer dizer, as pessoas rezam, as pessoas pedem perdão, as pessoas sofrem, as pessoas têm dor de consciência, não sabem o que vai fazer. Né? Nunca é simples. Quem é bom e quem é mal, nunca é uma coisa simples. Sempre é uma mistura, é uma luta, que às vezes a gente ganha, às vezes perde. Eu tentei colocar isso no livro. Eu tentei fazer personagens que eu acho que são reais. Né? Se eu conseguir ou não é outra questão. Mas me parece que a bondade é um aspecto que está aí. A gente não pode na literatura fingir que ela não existe. Né? E infelizmente, então um personagem que me influenciou muito, Matheus, para escrever, foi, por exemplo, o História de Zósima. É um personagem dos irmãos Karamazov. Né? Dostoiévski faz um personagem que é um homem santo, que vai, de algum modo, tudo em torno dele, ele vai espalhando o bem. Né? E é interessante como Dostoiévski descreve magistralmente esse personagem. O Starets é uma espécie de um monge. Né? Então, sem ser um monge, ser uma pessoa do dia a dia, eu pus várias pessoas que são assim. E gozar também um ponto que eu acho que é importante falar, são a família. Né? A importância que tem a família para você transmitir valores, para você dar uma educação. Isso é uma coisa que no livro, em vários momentos, é a questão de famílias desfeitas e famílias sólidas. A pessoa não é definida por isso, nenhum de nós é, mas sem dúvida facilita muito você poder ter tido amor quando você era novo, você poder ter tido um exemplo de pessoas retas, de pessoas boas. Isso tudo é muito mais fácil para depois essa pessoa ter uma vida também virtuosa, uma vida decente. Né? Então isso no livro está. Eu quis colocar a importância da família como um elemento essencial, vamos dizer assim, para a transmissão do bem. Também, de certo modo, é o que o próprio Dostoiévski faz no livro. Esse é um ponto que eu peguei dele também, os irmãos Karamazov. Né? Entendi. E bom que você já está falando de todas as suas influências aí. Sim, são várias. Isso que você falou, essa questão das críticas, eu ainda vou te fazer uma pergunta específica sobre isso. Sim. Mas, assim, ainda não publiquei nenhum romance meu, mas eu participei durante 5 anos da oficina literária do Raimundo Carreiro, que é um escritor aqui de Recife. Não sei se você conhece. Sim, ele é um artífice das palavras, né? Ele é um homem muito competente, né? É um grande escritor. Raimundo Carreiro é um grande escritor. Estilo diferente do meu, mas ele é um escritor enorme, né? Eu tive o prazer de... Hoje sou amigo dele, mas tive o prazer de conviver com ele semanalmente. Se puder, fala para ele, eu tenho uma grande admiração por ele, até pela pessoa dele, viu? Eu acho que é uma pessoa assim também admirável, né? O modo como ele se comporta. Eu não sei se ele leu o seu romance, mas se quiser eu posso até entregar ele depois. Se você quiser mandar alguma coisa, eu envio para ele aqui. Tá ótimo. Frequente com ele. Eu estava escrevendo um conto para a oficina. E como é que funcionava a oficina? A gente levava um texto nosso e todo mundo comentava. Então eram 10, 12 pessoas comentando. E aí eu levei um conto resumindo a história, era um personagem que era inspirado no meu bisavô, né? O meu bisavô era cego e às vezes eu tinha que fazer as coisas para ele, né? E ele gostava muito de jogar na loteria. Então eu era o guia dele, eu tinha 10 anos, eu era o guia dele para levar ele na loteria, para ele fazer o jogo, eu escrevia o que ele pedia e tal. Aí eu escrevi um conto assim, só que no conto esse personagem cometia um pecado muito grave. E é condenado por isso e buscava o perdão. Buscava o perdão. O fim do conto é esse. Ele com a Bíblia, caminhando, tal. Fiz toda uma cena bem alegórica lá e tal. E aí o questionamento foi, automaticamente, por que você está colocando isso? Por que você está colocando o bem? Por que você está colocando o perdão? Isso existe mesmo? Ele é isso? Ele é assim? E imagino que você deve ter ouvido algo desse tipo também. Sim. Então, era uma coisa que eu não imaginava que fosse acontecer, Matheus, mas foi interessante para eu aprender. Eu notei que certos temas, certos personagens, para algumas pessoas, é como se tocasse numa frequência que elas não são mais capazes de compreender. É curioso. Não é por mal. Não é por mal. Não acredito que elas sejam desonestas, não acredito que elas sejam falsas, mas é que simplesmente certas coisas algumas pessoas não conseguem entender. De bondade, de sacrifício. Lembro que o prólogo do meu livro deu bastante trabalho de escrever. E teve uma pessoa que disse, puxa, aquilo me deixou, eu achei absurdo.
Mas depois eu fui pensando, o prólogo do livro, ele está baseado numa história real, que é uma situação de uma pessoa que vai morrer, né, e o diálogo que ela tem com outra. Esses diálogos eu vi se ter, vamos dizer assim, haver esse tipo de diálogo nessa situação. Agora, são diálogos que, de fato, para uma pessoa que não pensa no mundo transcendente, que pode haver um sentido na morte, são diálogos absurdos. Então, eu não tinha percebido que para algumas pessoas o livro poderia parecer absurdo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não tem problema nenhum. Enquanto eu escrevia, teve um momento que eu pensei, eu prefiro que o meu livro seja muito, que se goste muito dele, 30% dos leitores, 20% dos leitores que sejam, gostem muito do livro, e 80% não gostem muito, do que ser simplesmente um livro que 100% falasse, livrinho é legal, é legalzinho. Eu preferia que marque alguns, ainda que os outros não gostem. Sinceramente, eu acho que acabou mais gente gostando até do que eu pensava. O retorno que eu estou tendo do livro está sendo muito bom, as pessoas gostam. Mas eu pus os temas de uma maneira forte. Eu não facilitei para, de algum modo... Não, algumas coisas vão chocar mesmo. Quer dizer, são modos de ver o mundo, está lá em estado puro, como é na realidade. Ao menos é como eu acho que é. Né? Então, o que você falou me parece que é um problema mesmo. Não sei se você já reparou, muita gente não gosta do último capítulo de Crime e Castigo. Acham que é um absurdo, porque no último capítulo de Crime e Castigo, o personagem, de certo modo, ele começa uma redenção, ele se arrepende. Não ainda é um processo, mas ele percebe que ele agiu mal. Muita gente não gosta. Depois eu fui entendendo, porque para mim é genial aquele capítulo. Para mim é o melhor. É o melhor. Quando você pega a biografia do Dostoiévski, você vê que ele estava querendo fazer aquilo. Ele queria chegar naquele final e mostrar daquela maneira. Aquilo não pode ser tirado de fato. Então, mas para algumas pessoas, infelizmente, elas já não entendem a ideia de uma redenção, de uma mudança, de um arrependimento. Agora, a literatura tem que tratar disso, porque isso é real. Isso acontece, está aí na vida das pessoas. A gente não pode deixar de lado. Então, eu entendo que você teve também esse problema que você teve. Isso faz parte dessa deficiência imaginativa. As pessoas não concebem mais uma pessoa boa. Inclusive, exatamente. Esse é o quarto pontinho que eu anotei aqui. Quando eu estava lendo o seu livro, uma cena que talvez passe despercebida por muita gente, ou talvez tenha passado por muitos leitores, e que a mim chocou muito, foi a cena que eles estão no cemitério, né? Estão lá no cemitério, ele foi visitar a ex-noiva dele, né, que morreu e tal. Eles estão lá no cemitério e tem o túmulo daquele rapaz que dizem que era curandeiro, não é isso? Ele era milagreiro. Exatamente. Que ele era milagreiro e que era um túmulo lá que o pessoal deixava muitas flores, deixava muitas homenagens. E aí a moça fez assim, mas isso não existe, isso aí não existe. E ele fala, não, como assim não pode existir um santo? Eu pensei, bom, eu acho que esse é o primeiro livro da literatura brasileira inteira que eu li que admite a possibilidade de santidade. Curioso. Não tinha pensado nisso. Não lembro de outro, sinceramente. Não é elogiando assim de boca para fora, mas não lembro de outro. E isso me chocou. Poxa, é o primeiro livro que eu li, brasileiro, que admite essa possibilidade, a possibilidade de alguém ser santo. Isso não existia. Sim. Então, veja, a população, a nossa sociedade cresceu, né? Nosso povo cresceu lendo aqueles livros que não admitiam a possibilidade da santidade. Então é óbvio que isso se incorpora neles. As pessoas, claro. E eu imagino que algumas pessoas que leram seu livro e acharam isso algo descolado da realidade, é que justamente elas não estão na própria realidade. Eu acho do próprio imaginário. Exatamente. É um imaginário limitado. É um inconsciente ou não? Sim. Não, é isso que você está. É isso que é um imaginário limitado. Interessante essa cena do cemitério que você fala, né, Matheus? Porque o cemitério, essa cena toda, ela se passa no cemitério de Campinas, que é onde acontece toda a história, mas esse túmulo existe. Esse túmulo que eu falo que tem é o escravo, esse ex-escravo que está lá. Na avenida principal do cemitério está esse túmulo. Foi por isso que eu coloquei. E eu diria assim, eu acho que há pessoas que são assim, há pessoas que por aí que são santas.
Eu acho que é mesmo, né? Não de uma maneira, esse é santo, como assim, um pouco como uma hipérbole, não. Pessoas que são especiais, vivem muito bem, são corretas, né? Que eles se dão para os outros, têm uma preocupação real pelos demais. A literatura não trata disso, realmente é um empobrecimento, né? É um problema sério, eu diria isso, né? É um erro, né? Nós temos que nos abrir para esse tipo de situação, porque ela está aí. É uma parte da realidade que existe, de fato. Você falou da falta de santo, eu só pensei no Guimarães Rosa, mas até nele eu não estou lembrando assim, de um santo, um Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa era um autor que tinha essa abertura, né, para uma parte transcendente, sobrenatural, para a graça, mas ele mesmo realmente não coloca. De fato, a gente não tem muito esse tipo de exemplo. Você pega uma Divina Comédia, é o contrário. Divina Comédia, um monte de gente que é assim, né? Shakespeare mais ou menos, mas também tem Cervantes, tem discussões sobre a santidade do Dom Quixote, o que seria o santo, o que não seria o santo, está lá no Dom Quixote. Curioso que a gente não tem esse tipo de coisa. Bernanos tem, né? Nossa, nem se fale. Você falou do Tolkien e a santidade. Tolkien é um autor enorme nesse ponto. Tolkien, eu vi pessoas criticando Tolkien. Eu acho um erro terrível. Né? A análise das paixões humanas que o Tolkien faz é das melhores que eu já li. Pouca gente descreve o orgulho tão bem quanto ele. E a nobreza e a coragem. Tolkien, eu acho um escritor brilhante. É um escritor brilhante. Trabalhando na fantasia, ele mostra o ser humano. E a ideia da santidade permeia todo o Senhor dos Anéis. Eu acho que isso daí, eu concordo plenamente com você, com essa sua ideia aí. Mas olha, interessante, eu vou pensar nisso aí que você falou. Realmente eu não estou lembrado de outro livro que fala da santidade. Mas puxa vida, né? Isso eu até indico, se vocês conseguirem encontrar, eu acho que está na internet isso, Mateus. O último texto do Bruno Tolentino, ele fala sobre isso. Ele fala sobre. Foi uma série de aulas que ele deu, que foram transcritas. Ele já estava, foi 4 meses antes dele morrer, que ele fala claramente que a única coisa que importa é a santidade, né? E ele fala a relação disso com a literatura, que a literatura não leva à santidade, né? Mas, de certo modo, ela pode, vamos dizer assim, abrir para nós a vista para a santidade. O que você falou é uma grande verdade. As pessoas leem, não veem exemplo de bondade, de algo nobre na literatura, elas passam a achar que isso não existe. Porque dificilmente elas vão encontrar isso numa novela de TV, dificilmente elas vão encontrar isso no cinema. Hoje também ficou difícil, o herói no cinema virou um anti-herói, em grande parte, não tudo, mas em parte sim. Eu até acho que, com todos os defeitos e superficialidade, os filmes de super-heróis, parte do apelo que eles têm é que de fato eles mostram heróis. Harry Potter era um livro assim. Harry Potter, por exemplo, o garoto tem momentos de heroísmo. Então você veja que as pessoas se atraem por isso, porque é algo que a gente quer ser, é algo que a gente busca. Então a literatura tem que tratar desse tema. Muito interessante o que você me falou, viu? Uma coisa para eu pensar mais também. Né? Legal. Mas realmente assim, a primeira reação que eu tive com o seu livro, agora é coisa íntima de leitor mesmo, porque eu me caso no próximo mês. Ah, que ótimo, parabéns. Menos de 30 dias irei me casar, né? E quando eu fiquei imaginando porque é um exercício que eu proponho aos meus alunos e que eu faço. Sempre que eu estou lendo, eu me coloco no lugar do personagem, se eu fosse aquela pessoa, se eu estivesse naquela situação, porque eu acho que só assim a gente consegue viver a literatura de verdade. Sim. Quando eu li aquele primeiro capítulo, né, aquele prólogo, na verdade, quando eu li o prólogo e vi aquela situação da noiva morrendo, eu pensei, putz, se eu estivesse no lugar desse cara, o que é que eu faria? O que é que eu faria? Se eu tivesse... Aí depois eu comecei a me colocar no lugar dela também. Será que eu teria essa mesma reação? Porque a reação dela é uma reação muito nobre. É uma reação de uma pessoa que realmente não é egoísta, que pensa nos outros. Será que eu teria essa reação se fosse com a pessoa que eu estou me relacionando? Eu acho que uma das coisas boas do seu livro é que ele faz a gente pensar esse tipo de coisa. Sim, Porque é bom a gente falar de pessoas boas, de santidade, de coisas nobres, de pessoas que ajudam, que fazem o bem. Porque a gente começa a pensar, será que eu estou fazendo bem? Será que eu estou sendo santo? Será que eu estou tentando ser nobre? Será que eu estou tentando ajudar? Eu acho que se era essa a sua intenção, você em parte conseguiu, pelo menos comigo. Pô, fico contente, Mateus. Era assim, no fundo é trazer pessoas que vivem de um certo modo, bem e mal,
E aí, lógico que a gente vendo isso, a gente pensa em nós mesmos, né? Quer dizer, como é que sou eu? Para mim mesmo serve como exame, né? Eu estaria à altura, eu faria, porque uma coisa é o personagem, não sou eu, né? Então eu mesmo penso, será que eu conseguiria agir dessa maneira? A personagem do início do livro, que morre, ela é uma personagem importante no livro. Eu não estou dando spoiler porque é logo no prólogo, né? Não tem problema, né? A noiva morre logo no início. Mas um tema que está por trás do livro, que eu quis deixar lá, Mateus, é a ideia de que o bem que nós fazemos não morre conosco. Ele se perpetua. Quer dizer, você nota que no livro, em vários momentos, as pessoas lembram dessa moça que morreu, alguma coisa que ela disse, alguma coisa que ela fez, e isso serve para os personagens como um norte, para eles saberem como se comportar. Isso eu quis fazer mesmo com essa ideia. Quer dizer, ela morre, mas de certo modo, ela não é a personagem principal do livro no sentido de ser a personagem que aparece mais, mas ela é a personagem que, nos momentos de crise, de algum modo, ela aparece, a lembrança dela, e ela orienta as pessoas. Que isso acho que é real também. O bem que a gente faz não acaba conosco. Ele frutifica muito mais do que a gente imagina, né? O caso dela eu quis mostrar. As pessoas pouco a pouco vão descobrindo quem ela é. Ela está baseada numa americana. Essa história, ela nesse capítulo inicial, ela sabe que vai morrer, então ela fala para o marido para que quando ela morrer ele procure outra, né? No romance que eu escrevi, é a noiva falando, você tem que procurar outra mulher depois que eu morrer. Na história real, Mateus, essa esposa, ela inclusive falou para o marido, fulana de tal vai se mudar para aqui perto. Quando eu morrer, eu acho que você tem que ir atrás dela. E de fato, que absurdo, né? Eu não quero nem pensar nisso. Mas vários meses depois que a esposa morreu, ele falou, bom, ela disse, eu vou. De fato, ele se encontrou com essa mulher e se casou com ela 6 meses depois, né, que a conheceu. E ela foi uma excelente madrasta para os filhos dele, teve vários filhos com ela também. Então, essa história, no fundo, é o que entrou aí no prólogo do livro. Tá? Mas é isso, a gente fica pensando, né? Como é que seria eu? É boa pergunta, né? Eu me coloco essa mesma pergunta, viu? Uma coisa que eu sempre faço quando estou lendo um livro, ou quando termino de ler um livro, é procurar na internet o que é que falaram dele. Infelizmente, eu me deparei com umas 2 críticas, eu não li muito, mas umas 2 críticas falando mal assim, do livro, de forma negativa ao livro, principalmente nessa primeira cena, como se não fosse verdadeiro. Mas, cara, foi verdadeiro, aconteceu. Foi verdadeiro, aconteceu. Só comprova que não faz parte, não é uma deficiência da sua escrita ou da sua imaginação, mas uma deficiência da imaginação do leitor, que não consegue conceber uma situação assim. Uma coisa diferente, é isso mesmo. Isso para mim foi uma experiência interessante, né? Na hora que eu li, eu fiquei, meu primeiro livro, sai uma crítica, você fica preocupado, pois com o tempo a gente vai ficando casca grossa e não liga. Também outras pessoas falam bem, então isso tudo passa. Você vai lançar o livro, você vai sentir isso também, sabe, Mateus? Tem gente que não vai gostar, outros vão, e a gente não se preocupa. Mas eu estava pensando, né? Qualquer autores muito superiores a mim, foram tão criticados, né? Quer dizer, na época que o Joseph Conrad lançava um livro, um monte de gente criticava, hoje está um autor que todo mundo aplaude. Então, isso é muito relativo, né? Me tirou muita preocupação. Eu acho que pode ter acontecido que pessoas que poderiam se interessar pelo livro, quando leem essas 2 críticas, podem se afastar. Isso pode acontecer, porque é um autor iniciante, quer dizer, no fundo aquela passa a ser a referência. Mas faz parte, né? Faz parte do jogo. Não me parece que sejam pessoas desonestas, nada disso. Mas foi uma lição para mim, né? Não que eu vá mudar por causa disso, não. Né? Não vou mudar o modo meu de escrever, nada. Mas sabe que é assim mesmo, né? Tem gente que vai gostar, tem outros que não. Eu tenho que manter o que eu acho que é o correto. Se estiver errado, eu vou sumir também, né? Tipo, vou passar o tempo, ninguém vai mais se lembrar de mim como escritor. Acabou. Se não, ao contrário, né? Eu quero continuar e fazer isso mesmo, né? A última pergunta uma das últimas perguntas que eu ia te fazer era justamente isso. Como é que você lidar com as críticas, né? Uma dessas críticas que eu li, eu vou até te confessar, que foi de um cara que eu conheço pessoalmente. Sim. Uma dessas críticas negativas. E eu vou te dizer uma coisa, você tá ótimo, viu? Não queira receber um elogio. Fico bem com essa crítica. Eu tô pensando, concordo. Essa pessoa, ela criticou meu livro, ela criticou tudo isso que eu gosto muito. Então, de fato, a gente tem uma visão bem diferente da literatura. Ele elogia quem eu não gosto, ele critica quem eu gosto. Então, aí
ou ele ou eu estou certo e tudo bem, não vou entrar em discussão aí. Também acho também que não é uma pessoa desonesta, não me parece nada Ah, disso, mas é isso que você está falando, né? Eu acho que talvez se eu fosse elogiado por ele, se ele mantivesse as opiniões que ele tem hoje, eu não gostaria, vamos dizer, eu prefiro que não mesmo, né? você tá bom, Tá você tá bem assim, você tá bem assim. bom, Que bom que você pegou a referência, entendeu quem é. perfeito. Bom, então, Renato, o pessoal tá falando bem aqui. O José Luciano disse assim: parabéns, meu grande amigo Renato. Primeiramente, pelo sucesso do seu livro e pelo ser humano maravilhoso que você é. Sempre foi, sempre será um exemplo de autor, meu orgulho desse amigo autor. Olha aí. Então, é um grande amigo meu, de muito tempo atrás, né? Um abraço para ele, para o Luciano, né? É uma pessoa muito boa, passou por uma situação de saúde difícil no passado, se recuperou. Ele é um homem de ferro, viu? Um homem que aguenta muita pancada, né? A família dele também é ótima. O Luciano, o meu livro, Matheus, se passa em Campinas, porque eu quis mostrar um tipo de família que foi onde eu cresci, com pessoas que eu vi que, de fato, lógico, não só no interior de São Paulo tem isso, tem em outros lugares também, mas lá eu vi laços que eu percebo como ajudavam as pessoas. O Luciano haverá de lembrar disso também, ele também teve esse tipo de base familiar que eu tive, que de algum modo está representado no meu livro também. Né? Pessoal, meus amigos todos foram muito reconhecendo assim, o que eu escrevi é um mundo, existe esse mundo que eu escrevi, sabe, Mateus? Eu imagino que você também terá visto muita coisa, porque eu imagino que aí também vocês terão coisas bem parecidas. É isso, é um mundo que eu acho que é real mesmo, né? Mas Então, você não agradeça. com certeza, eu lendo o livro, é, eu percebia, bom, inclusive até o ambiente, né? Eu não sei, não é uma coisa muito fechada assim, como o modo como você descreveu os cenários ou o modo como você descreveu os personagens. Não é nada disso, é a atmosfera, o tom do livro me lembrou muito reuniões de família, me lembrou É, muito às vezes Natal aqui em casa, é isso. essas conversas, esse estilo de coisa, esse estilo de encontros realmente me lembrou muita coisa da família, alguns personagens e tal. Sim, Então, sim. isso é interessante, porque quando a gente lê, às vezes até mesmo um grande livro, como por exemplo os livros do Machado, você se lembra de personagens da sua vida, mas às vezes não são aqueles personagens bons, na maioria Não. das vezes. Você já percebeu que não há nenhum, não há personagens bons no Machado? Eu tava vendo, o único Não, personagem bom, eu acho que é uma personagem secundária do Quincas Borba, que é uma gaúcha, eu acho que é a Dona Fernanda. É a única personagem boa. O resto sempre é meio caricato. Por isso que eu adoro o Machado, eu acho que é um autor excepcional, é um monstro, né, que ele é um grande escritor. Mas eu acho que um Dostoiévski eu acho maior por isso. Eu acho que o Dostoiévski foi capaz de pegar uma amplitude maior do ser humano do que o próprio Machado foi capaz de pegar. Né? Tolstói também. Tolstói acho que não tem a profundidade psicológica do Dostoiévski, mas também é um autor capaz de ver, assim, porque ele é um excepcional, né? Também Tolstói é tremendo. Eu acho que o Machado, sendo tão bom como é, isso que você falou é verdade, ele acaba ficando um pouco abaixo por isso. Ele não consegue chegar na nobreza, ele não acredita na nobreza. Machado não acredita no ser humano como alguém que pode ser efetivamente bom. É curioso isso. é, Mas eu te e, interrompi, desculpa, Matheus. não, não, não. Isso aí que a gente vê no Machado só é uma maneira, basicamente, atualmente, né, de curar no nosso imaginário. E que é a seguinte coisa: se você quer ter um imaginário completo, se você quer ter um imaginário enriquecido, bem elaborado, você não pode ficar só na literatura brasileira. É Não verdade, dá. acaba tudo assim. É verdade, é verdade. Infelizmente não dá, porque a gente começa a enxergar apenas os defeitos, É, apenas a mesquinharia. Você vê, a única personagem que eu me lembro também, que é chamada de Santa no Machado, é a Conceição de A Missa do Galo, é que é o verdade. Tem mais nada. A mãe do Bentinho no Dom Casmurro também, mas é uma santidade beata. É tudo uma coisa curiosa. Não é alguém efetivamente bom. É meio estranho, né? é, É a Dona Conceição que não dá, exatamente, né? Que não dá. exato. O que você está falando é bem legal. Isso daí que você está falando é muito interessante, viu, Matheus? Você está correto, viu? Eu estou pensando em um escritor que eu gosto muito,
o Dickens, por exemplo. O Dickens tem personagens bons e maus. Ele consegue ter essa amplitude, né? Você nota assim, sempre tem alguém que talvez você possa falar que os personagens dele são muito planos, são muito simples, mas eu acho que ele no estilo dele é um grande escritor. Eu acho que o Dickens é um grande escritor. Shakespeare nem se fala. De fato, é uma pena, né, que na nossa literatura não haja suficiente matéria para isso, né? Então, eu acho que isso foi um motivo que me levou a escrever. Fazer um livro diferente, sabe, Matheus? Isso é uma coisa que de fato me animou, né? Então, esse é justamente o último tópico aqui que eu queria tratar com você. Uma pessoa que você já quase meio século, você disse aí, né? Exatamente. Quase meio século. Já deve ter lido muita coisa de literatura, pelo que eu estou falando aqui com você também. Sim. Eu já havia imaginado isso, mas conversando com você vem a comprovação. Já conhece a tradição, como mostrou no próprio livro e como mostrou aqui também. O que é que você quis fazer de diferente? Em que ponto você pensou assim, bom, quero não só repetir o que está sendo feito e não quero fazer algo que quebre tudo, mas em que ponto eu quero ser singular, né, como escritor? Eu acho que, olha, primeiro uma coisa mais simples. Eu quis representar um tipo de mundo que eu acho que está pouco representado na literatura. Que no fundo o livro se passa entre famílias de classe média de uma cidade do interior de São Paulo. Então, o Guimarães faz isso de uma maneira sublime, né, que é aquilo. Ele representa um tipo de classe, de grupo social, e ele universaliza. Eu, de algum modo, tentei fazer isso. Quer dizer, o que você falou, é no pequeno que a gente vai mostrando se a gente é bom ou mal. De fato, é assim, né? Uma pessoa ser honesta, uma pessoa sacrificar pelo outro, tanto vale estar no campo de batalha, que é uma situação de vida e de morte, algo que o heroísmo é evidente, como um professor, um empresário, um advogado, um funcionário de uma empresa. Todo mundo tem a chance de viver de uma maneira correta. Então, eu quis mostrar um tipo de mundo em que essas virtudes universais vão se concretizar, vão se manifestar naquelas circunstâncias. Então, foi isso que eu coloquei ali, né? Isso de um lado. Depois, uma coisa diferente isso eu acho que, como você falou, não há, né? Quer dizer, é um livro que eu tento mostrar uma esperança também. Uma coisa que está por trás do livro, Matheus, é a ideia da providência. A providência está por trás. Eu falo de Deus, alguns personagens são religiosos, outros não tanto, porque assim a vida, a sociedade, tem gente que é religiosa. A religião é uma coisa importante para muita gente, para mim para muitas pessoas também é. Eu acho que isso tem que ser mostrado na literatura. Mas, quer dizer, eu acredito que há um sentido na vida humana que o bem e o mal, às vezes a gente não vê sendo pagos aqui, a gente não entende, mas de fato, vamos dizer assim, as coisas, o mal é uma carga para quem faz. Pode não parecer, pode parecer sucesso, mas algo que está lá em cima dele atrapalhando e ferindo. E o bem, ao contrário, é algo que nos eleva, que nos alegra, ainda que a gente possa ter dificuldades. O livro é toda uma história de providência. A ideia de males, de dificuldades, de incompreensões, de falhas, isso tudo é real, isso tudo está aí. Mas muitas vezes isso é necessário, ou isso é um caminho para que depois venham bens maiores. Quer dizer, essa é uma ideia que está no livro também. Isso é uma coisa um pouco diferente. Você não vê muito esse tipo de discussão na literatura brasileira, né? Grande Sertão Veredas tem um pouquinho disso, mas não é o comum. Eu quis colocar isso também, está presente no livro, né? E também é um tema que eu quis falar muito, o tema do perdão e da confiança, né? Quer dizer, a gente precisa ter isso na vida, senão a gente se perde, né? Quer dizer, nós temos que perdoar, né? E ir para frente, não ficar com dores e mágoas, ressentimentos, que isso é algo destrutivo, né? Então, o título Claridade acabou ficando porque é um livro que tem momentos difíceis, tem situações duras, né? Tem morte, começa com morte. Muita gente me falou que leu os dois primeiros o prólogo, o primeiro capítulo, não conseguiu mais ler. Porque realmente o prólogo é a morte de uma moça com 25 anos. E o primeiro capítulo descreve um assassinato de um pai e da família dele, né, sofrida depois do assassinato. Então, realmente é um começo duro. E no decorrer do livro tem outras situações que são complicadas, né?
de decepções, né, de derrapar, falhas mesmo, de uma pessoa para com a outra, mas isso tudo possibilita depois que os personagens se refaçam. Eu acredito muito nisso na vida, sabe, Matheus, que a gente pode passar por dificuldade, pode passar por sofrimento, mas a gente chega lá, né? Quer dizer, a gente pode dar a volta por cima, a gente pode se tornar melhor do que a gente seria se não tivesse passado por tudo isso, né? Então isso também é um tema que está no livro, né? Então, diria para você, eu não me vejo assim como uma pessoa que quer ser original, não é uma preocupação. Tem grandes autores que foram assim e tem o seu mérito, né? Eu sou alguém que está escrevendo dentro da tradição, mas de fato eu estou aplicando uma coisa num ambiente, em certas situações que não foi muito explorado ainda, né? Mas eu acho que, vamos ver, o próximo livro já vai ser bem diferente do que esse, no sentido, já vai se passar no Rio, mas com certos temas próximos também com esse daí, né? Vamos ver. Temos previsões? Então, eu estou começando a escrever, né? Então vamos ver se eu consigo acabar de escrever até metade do ano, Matheus. Esse é meu plano, né? Vamos ver se eu consigo. Né? O mercado editorial não está fácil, né? Mas eu vou tentar publicar também, né? Vamos ver se eu consigo. Né? Consegue, com certeza. Imagino que o retorno esteja sendo bom. Então, deixa eu falar a parte do jabá, a parte da propaganda. Perfeito. Quem ainda não leu, compre aqui o Claridade, do Renato Moraes. Inclusive, Renato, vou lhe confessar uma coisa. Esse daqui não é meu. Eu ia comprar o seu livro, estava ansioso para comprar o seu livro. Fui na casa de um amigo e ele disse, olha, eu comprei esse livro aqui, ele é tão bom. Eu fiz, você tem o livro? Aí eu falei, tem, mas não li ainda. Eu falei, vai ler depois. Peguei. Você pegou ele. Tá ótimo. Depois eu devolvo a ele. Bacana. Tá ótimo. Até fazer um agradecimento a ele aí, o Lucas, que me proporcionou ler aí o Claridade. Tá então, bom, espero que ele goste também, né? Que ele se anime a ler também e goste, o Lucas também, né? Ele leu o prólogo, porque ele já estava lendo outras coisas, aí eu geralmente sou aquele cara muito curioso, né? Falei, vou ler o prólogo. Aí ele inclusive disse que sentiu os personagens muito vivos, foi a observação dele. Interessante. Ele sentiu os personagens muito, muito vivos, muito reais, né? A observação que eu lembro que ele fez. Então, quem quiser ler, quem se interessar, e recomendo, na verdade, que, não sei, estou na dúvida, compre, eu estou recomendando aqui. Se você segue o Instituto Dom Literário, siga a recomendação do professor, ok? Obrigado. Aqui, o Claridade, do Renato Moraes. Acredito que ele está na Amazon, né? Ele tá na Amazon, Cultura, tem várias livrarias tem também, mas na Amazon costuma ser o preço melhor, costuma ser o preço da Amazon em geral, né? Mas então acha, é um livro fácil de achar, sim. E agora vão abrir uma nova sede aqui em Pernambuco, 2 dias para entrega do livro. Ah, sério? Então, ótimo. Agora vai ser uma maravilha, todo mundo vai ter acesso aí. É um prazer falar com você em Pernambuco. Eu não sabia que você é de Pernambuco, Matheus, mas olha, a gente deve tanto a Pernambuco em termos de literatura no Brasil, né? Não só literatura, na história política do Brasil, tanta coisa veio de Pernambuco, né? Mas bom, basta falar Manuel Bandeira, né? João Cabral de Melo Neto, só isso daí já é um mundo, né? Raimundo Carreiro, que você falou hoje, né? Então, realmente, Pernambuco é um local extraordinário, né, para a literatura brasileira, se deve muito. Né? Então até fico muito contente, né? No Nordeste se cuida muito bem da língua. Isso é uma coisa, isso eu não percebia. Quando eu era mais jovem em São Paulo, a gente tem, como eu acho que pela influência dos imigrantes, a gente acaba descuidando da língua. E no Nordeste isso está preservado. Então não é à toa que houve grandes literatos nordestinos, né? Então até isso é uma coisa que me deixa contente também de falar com você a mais, né? Ah, maravilha. Fique sabendo que o pessoal por aqui comenta de você, comenta do seu livro. E, se Deus quiser, comentará ainda mais. Farei de tudo para divulgar, porque realmente foi algo surpreendente para mim. E foi muito bom também que você participasse dessa live, que você aceitasse essa live. Né? Eu que agradeço, foi uma alegria, viu? Uma conversa como essa que você está tendo, assim, com perguntas tão boas, assim, falar com um leitor bom como você é uma alegria, viu? Muito obrigado. Obrigado por participar, obrigado pelos elogios. Eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigado a quem acompanhou, né, o pessoal que está aqui. O Sérgio, ele falou aqui, ó, Claridade foi uma das grandes surpresas do ano passado. Demorei muito a ler. Demorei a ler e aconselho que quem ainda não leu, que não demore. Não demore a ler, porque o rapaz demorou, o Sérgio, e se arrependeu de ter demorado, tá vendo? O José ainda tá com a gente, o Felipe, a Lígia, a Juliana, a Camila está aqui também. Então vamos despedindo. Muito obrigado para quem ficou até o fim. Se você chegou aqui agora,
Eu vou compartilhar essa live no Stories, ela vai ficar disponível durante 24 horas e depois ela vai para o YouTube. Renato, dê suas considerações. Agradeço a você também, muito. Muito obrigado, Matheus. Olha, prazer conhecê-lo, tá? E já adianto, né? Aí tem um ótimo casamento para você também, né? Mas o motivo é para a gente lembrar, tá? Felicidades para você, tá bom? E obrigado a todo mundo que assistiu também, um prazer. Quem sabe um dia eu aviso você, Matheus, outras pessoas, queria fazer uma live com as pessoas que leram um livro. Inclusive para me perguntarem pontos concretos da história, dúvidas. Acho que seria interessante a gente discutir para quem já leu, né? Não ter o perigo de fazer spoiler e explicar de onde eu tirei certas coisas, qualquer curiosidade que se tenha nesse sentido. Vamos ver se começo do ano que vem a gente faz isso daí, tá bom? Vamos ver. O ruim é que 1 hora é muito pouco, mas... Tá bom. Uma hora é muito pouco, mas a gente tem essa conversa aí. Tá ótimo, Matheus. Olha, muito obrigado o convite, tá bom? Sucesso para você também. Tá? E um abraço para todo mundo. Querida. Estaria aguardando o seu segundo livro para a gente falar sobre ele aqui de novo, ok? Tá ótimo. Será um prazer, viu? Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.